Olá, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante no seu coração, amém? Mais uma vez estamos nós aqui para refletir um pouquinho sobre algum ensinamento da palavra do nosso Deus. E o texto que eu queria pensar com você hoje está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57. Nesta passagem, Jesus está avisando os seus discípulos das coisas que iriam acontecer com ele, da sua morte, da sua prisão. Eles terminam de cear ali, a última ceia, e Jesus vai ao Getsemane para orar com alguns dos seus discípulos e ora com eles. E quando Jesus está voltando do Getsemane, a multidão vem com paus, com porretes para prendê-lo, e Judas identifica Jesus por intermédio de um beijo, e então ele é preso. E em seguida ele ser preso, ele é levado para a casa de Caifás. E o texto, versículo 57, nos diz exatamente assim: e Pedro o seguia de longe. E eu quero refletir com você um pouquinho sobre seguir a Jesus. Quando nós olhamos para esse texto e pensamos nesta expressão, Pedro o seguia de longe, e nós comparamos esse texto com o paralelo dele lá em João, capítulo 18, nós percebemos que João entrou na casa e Pedro tinha ficado pelo lado de fora. E daí me vem um pensamento: como é seguir a Jesus? De perto e de longe. Como você tem seguido a Jesus? Existe uma diferença grande entre seguir a Jesus de perto e seguir a Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe não está compromissado com Jesus. Talvez gosta do Evangelho, gosta de viver as coisas maravilhosas do Evangelho, mas ainda não está compromissado profundamente com Ele. Quem está seguindo Jesus de longe está sujeito às tentações de si próprio. Pedro acabara de dar uma declaração de que jamais negaria a Jesus. E em seguida, o está seguindo de longe, apenas acompanhando de longe para ver o que vai acontecer com Jesus. É reconhecido 3 vezes e as 3 vezes ele nega a Jesus. Quem segue a Jesus de longe está sujeito às tribulações do inimigo. O texto que se segue, continuação deste versículo, diz que Pedro ficou ali para o lado de fora, no átrio, e se esquentava numa fogueira junto com os escravos, com os servos de Caifás. Quem segue a Jesus de longe está sujeito a estar perto das tribulações, das coisas ruins que o diabo tem para oferecer. Quem segue Jesus de longe é vacilante, não tem firmeza. Eu queria pensar com você, como você tem seguido a Jesus? Como você tem colocado Jesus como prioridade na sua vida? Você tem o seguido de perto? Você tem estado pertinho dele mesmo, a ponto de poder inclinar sua cabeça no peito dele, como fazia o discípulo João, a quem Jesus amava? Você tem seguido Jesus de perto, assim como João o seguiu, que entrou até a sala do julgamento na casa de Caifás? Você tem seguido Jesus de perto, como João seguiu, que foi até a cruz, estava lá aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus? Como você tem seguido a Jesus? Nesse mundo onde as pessoas têm muito pouco compromisso, nesse mundo onde as pessoas querem um evangelho de facilidade, seguir a Jesus de perto implica obedecê-lo profundamente. Significa pôr fim aos seus pecados, às coisas que não agradam a Deus, por fim limpar o seu coração de tudo aquilo que Ele não agrada. Significa obedecer de tal forma a reorganizar a sua vida do padrão de Jesus. Isso é seguir Jesus de perto. Como você tem seguido a Jesus? É necessário seguir a Jesus de perto. É
necessário estar seguindo pertinho dele, para que você possa gozar das bênçãos espirituais que ele tem para a sua vida. Faça uma autoanálise da sua vida. Olha para trás, para a tua vida religiosa, para a religião que você segue, e faça uma reflexão: como você tem seguido? Será que simplesmente você tem cumprido os ritos de uma religião? Ou você realmente tem seguido de todo o seu coração o que Jesus ordena para a sua vida? Querido, nós precisamos de pessoas que sigam a Jesus profundamente, do fundo dos seus corações. E isso significa você organizar a sua vida no padrão que Jesus quer para você. Ele quer te abençoar, mas é preciso que você esteja pertinho dele. Se aproxime de Jesus, se aproxime da sua igreja, se aproxime da palavra dele. Coloque em ordem a sua casa. Se tem alguma coisa para você resolver, algum pecado encoberto, coloque em ordem, mas se aproxima de Jesus. Tenha intimidade com ele, siga ele de pertinho, porque ele tem muitas bênçãos para a sua vida. Essa é a minha reflexão. Do fundo do meu coração eu quero que Deus te abençoe e que você possa seguir a Jesus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, para poder experimentar as bênçãos que ele tem para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.